A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 12, a fé e a prática da palavra de Deus. O que significa fé? A palavra fé significa confiar, acreditar, crer em algo ou em alguém. E o que significa fé no contexto bíblico? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está lá em Hebreus 11:1, que é um verso muito conhecido. A fé faz com que acreditemos e confiemos na palavra de Deus sem dúvidas. É necessário ter fé. A palavra também fala que para nós agradarmos a Deus, a gente precisa ter fé. Nós precisamos acreditar. E quando nós começamos a ter fé e vamos lendo a palavra, vamos ouvindo a palavra, a nossa fé vai aumentando. E aí a gente vai crendo cada vez mais no Senhor Jesus, a gente vai tendo mais experiências com Ele e também conseguimos o que? Testemunhar do poder do nosso Deus. A verdadeira fé nos transforma em praticantes da palavra de Deus. Quando somos salvos por Jesus, a nossa vida começa a ser transformada pelo Espírito Santo de Deus e o nosso coração começa a se voltar para o bem e queremos pôr em prática aquilo que aprendemos na palavra de Deus. E o nosso Deus quer que façamos isso todos os dias e em todas as oportunidades. Então, quando a gente tem essa fé, que a gente é salvo no Senhor Jesus, a gente quer o quê? Falar. Por quê? Porque a nossa vida começa a ser transformada. A gente percebe muito isso nas pessoas que são do mundo e quando elas aceitam Jesus, elas querem falar. A gente fala que elas estão vivendo o quê? O primeiro amor. Elas querem falar de Jesus para todo mundo. Por quê? Porque ela está vendo que a vida dela está sendo transformada, que a alma dela está sendo preenchida com a palavra, com o amor de Deus, com a graça do nosso Senhor. Então ela quer ao todo momento. Só que o que vai acontecendo na vida cristã? A gente vai esfriando e a gente não pode deixar isso acontecer. Nós devemos estar sempre cheios, vivos, quentes na palavra do Senhor, porque o Senhor quer que nós preguemos a palavra dele a todo tempo e em todas as oportunidades. Vamos lá. A quem se assemelha a pessoa que pratica a palavra de Deus? Porque aí a gente começa a ter fé. A gente conhece mais ainda a palavra do Senhor, só que a gente tem que pôr em prática, como a gente estudou na aula passada. Não adianta ler a Bíblia, examinar, meditar, guardar, mas não praticar, não obedecer. A gente precisa pôr em prática. Lá em Lucas 6, do verso 47 a 48, diz assim: Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. O que o Senhor está falando? Olha, quem está firme em mim, quem conhece a minha palavra e pratica, ela vai estar sempre firme. Vai vir as coisas ruins que acontecem na vida, né? Vai vir coisas que nos chateiam, que nos magoam, mas a gente não vai ser o que? Abalado, vai permanecer firme na presença do Senhor. E a quem se assemelha a pessoa que não pratica a palavra de Deus? Lucas 6,49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então a pessoa que só escuta a palavra, mas não pratica, vai vir as dificuldades, vai vir aquelas coisas que nos magoam, que nos chateia, e essa pessoa vai ser abalada. Normalmente são pessoas que acabam saindo da presença de Deus, saem da igreja, se entristecem muito. Então, qual é o nosso papel? É ouvir e praticar a palavra do Senhor para permanecermos firmes nele. A fé sem obras é morta, que é uma grande discussão. Tem alguns que falam que a fé vem pelas obras, outros dizem que a obra é pela fé, mas vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está lá em Tiago 2, 17 ao 18. A pregação do evangelho versus as obras sociais, né? Tiago também diz lá em 2, no 15 a 16. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso?
Então, fé e obras, elas caminham juntas, né? Pra gente, a pessoa que tem fé, ela tem obras. E não adianta você fazer a obra sem fé. Porque olha aqui, ó. Esse texto bíblico nos revela que devemos ter fé e também as obras. Vale ressaltar que as obras não salvam ninguém, mas praticar boas obras é dever de todo cristão, de todo salvo. Então elas andam em conjunto. Eu tenho fé e começo a fazer boas obras. Não adianta eu ter boas obras e não ter fé, porque as obras também não salvam. Somente o que a fé é em Jesus que salva. Então é sempre em conjunto, fé e obra. Quem é salvo tem fé e faz boas obras. Testemunho cristão. É necessário ter coerência naquilo que se fala e faz. Os frutos gerados por uma pessoa demonstram quem verdadeiramente ela é. A gente já falou em algumas aulas passadas que é necessário ter coerência como o nosso Senhor Jesus. Aquilo que ele falava, né, que ele estava pregando, era aquilo que ele praticava. E nós a mesma coisa. Nós conhecemos a palavra, nós estamos ouvindo, aí a gente começa a pregar, começa a falar, a gente também tem que viver aquilo que nós estamos pregando. Coerência, a vida do cristão é coerente. Com o quê? Com a palavra, com os ensinamentos de Jesus. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, do verso 17 ao 21. Então, pelas nossos testemunhos, não adianta eu falar uma coisa e praticar outra, porque o que eu pratico é o que vai gerar o quê? Os frutos. Ou bons frutos, ou maus frutos. Se eu faço bem, se eu obedeço a palavra do Senhor, eu vou ter o quê? Bom fruto. E se eu faço coisas más, mau fruto. Então, tem que ter aí coerência. Exemplos de bons frutos. Não mentir. Né? A pessoa está pregando, fala, olha, a gente não pode, a palavra do Senhor fala que não pode mentir. Mas o seu testemunho de vida você mente, está errado. A gente não pode mentir. Está lá em Provérbios 12, 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Então, cristão verdadeiro, aquele que dá bom fruto é aquele que não mente. Honra pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 ao 3. Aquele que está pregando, que está falando a palavra do Senhor, mas que não honra o pai e a mãe, está errado. Porque o que é um mandamento do Senhor com promessa. Para quê? Para você viver muitos dias e viver bem. Não andar com más companhias. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes o pai e a mãe estão falando, não anda com fulano, não anda com Bertrano, não são boas pessoas. Você fala, não tem nada a ver. Mas olha só o que a Bíblia fala. Não vos enganeis, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Vai te levar para o caminho errado. Vai te desviar da palavra do Senhor. Cristãos que dizem, ninguém manda em mim, faça o que quiser, verdadeiramente não são cristãos e é necessário que nascer de novo. Porque nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos do Senhor. O Senhor nos ordena o que devemos fazer. A palavra do Senhor tem tudo ali escrito. Então eu não posso fazer o que eu quero. Você pode até fazer o que você quer. Essa que é a verdade. Porém, o seu fim não vai ser bom. O fim vai ser ruim. Nós devemos fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, para que nós tenhamos um bom caminho, né? Um caminho de, assim, com menos problemas, porque a vida do cristão vai ter problema, vai ter dificuldade, mas quando nós estamos com Cristo, nós conseguimos passar essas barreiras, transpor essas dificuldades e seguir com Cristo. Testemunho cristão. Outra coisa aqui é o quê? Falar do amor de Deus. Nós precisamos estar todo momento falando do amor de Deus. Falar do amor de Deus para outras pessoas é um desafio para muitos, e principalmente para o quê? Para o pré-adolescente. Mas tenha convicção que se você tiver um bom testemunho de vida, já é um excelente começo, que é o que a gente está falando aqui. As suas ações e comportamentos podem atrair ou afastar as pessoas de Jesus. A gente precisa estar falando. Se tem dificuldade, tenha então pelo menos um bom testemunho. Mas o importante é fazer as duas coisas, é falar
né, do amor e ter esse testemunho de vida que demonstre esse amor, porque a gente vai tendo experiência, a gente vai tendo testemunho para contar. Às vezes você não vai falar direto, mas pelas coisas que o Senhor já fez na sua vida, um testemunho que você conte, aquilo já edifica aquela pessoa, toca aquela pessoa. E pelo seu comportamento, as pessoas falam assim, nossa, vale a pena, olha só aquela pessoa, olha aquele adolescente, como ele é diferente, como ele trata as pessoas diferente, como ele trata os pais de uma forma diferente, e aquilo chama a atenção das pessoas. E aí as pessoas vão querer conhecer cada vez mais o nosso Deus. Conclusão. Devemos refletir se temos uma vida coerente com a palavra de Deus, se a nossa maneira de viver confirma a nossa fé por meio das obras que fazemos e se o nosso testemunho de vida tem atraído pessoas para Jesus. Essa conclusão aqui é mais uma reflexão. A palavra do Senhor fala assim, olha, julgue-se o homem a si mesmo. Nós temos que examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos. Então, vamos ver se nós estamos fazendo todas essas etapas aqui, se realmente estamos falando do amor do Senhor Jesus, seja com palavras, seja com o nosso testemunho de vida. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.